Olá, pessoal. Estamos aqui começando a nossa live. Opa, deixa eu arrumar aqui. E aí, Ana, tudo bem? Olá, como é que você tá? Que bom falar com você. Tudo jóia? Como é que você tá? Eu vou só pedir para a gente esperar só um pouquinho, que algumas pessoas pediram para esperar, e eles daqui a pouquinho já entram. Tá. E você, como está? Oi, tá me ouvindo? Vamos lá, só um minutinho, pessoal. Tem um probleminha aqui, vou chamar a Ana novamente. Oi, tô te vendo. Deu uma travada aqui, mas agora a gente vai começar. Eu não tô me vendo, não. Você tá me vendo? Eu tô te vendo, só não tô me vendo, peraí. Não, tô te vendo sim. Então, eu queria primeiro te agradecer. Gente, a Ana tá lá em Las Vegas, diferente, até a nossa agenda bateu, a gente combinou bastante tempo, a agenda minha não batia, a agenda dela também não batia, mas hoje um tema tão importante, um mês importante, veio lá calhar. Com certeza, a gente fez isso acontecer. Quero agradecer o convite, me sinto honrada, me sinto lisonjeada por você ter me convidado para poder falar um pouco do meu trabalho, né? Que eu vivo aí uns 15 anos já tratando de pessoas com depressão. Tá ruim? Faz o seguinte, me chama de novo na live, porque eu tô... Pra mim tá ótimo aqui, tô te ouvindo bem. Eu não, tá parada, a sua imagem tá congelada. Então deixa eu te chamar novamente. Tá. Oi. Tá me ouvindo? Só um minutinho, galera. É assim mesmo, ao vivo. Vamos lá. Tá reconectando aqui. Opa, tá dando muito eco aqui, né? Deixa eu ver se é o meu computador aqui. Só um minuto. A galera tá entrando, tá? Em um minutinho a gente já começa. Tá reconectando aqui a internet. Só mais um minutinho. Pedir um pouquinho de paciência para vocês, pessoal. Tá conectando. A Ana tá lá em Las Vegas, então pode acontecer realmente isso. Estou tentando reconectar ela aqui. Pedir para Ana colocar um fone. Vou pedir sim. Estou mandando no WhatsApp para ela aqui. Só um segundo. Agora sim! Ah, bacana. Vamos lá. Tá me vendo? Uhum. Agora eu não tô te vendo. Pessoal, vocês estão vendo a gente? Dá uma cena pra vocês. Estão vendo eu, estão vendo a Ana. E aí, pessoal? Nossa, temos 226 pessoas. Que legal! Tem bastante gente aqui. Agradecer a todo mundo que está aqui participando. O Moisés acabou de entrar. Ô, Ana, você tem um fone aí? Cara, tem um fone O pessoal aqui. está dando muito eco.
o pessoal tá falando que estão só me vendo, não vendo você, sua câmera. Ué, eu tô vendo eu e tô vendo você. Não, o pessoal tá falando que não tá me vendo aqui. Vou chamar ela novamente. Vamos ver se dessa vez dá certo. Oi, agora eu tô te vendo. E eu não tô te vendo. É que eu não tô me vendo, mas não tem problema. Não, Se você me ver, tá tudo certo. A voz tá melhor agora? coloca um fone, sua voz tá bem. Pessoal, como é que tá aí? A voz minha, a doutora Ana, tá tudo ok? Acho Tá que vai ser pra melhor. gente aí. Tá todo mundo ouvindo a gente? A Selma entrou, o Beijão, a Marta. Todo mundo entrou, tá tudo ok aí? Todo mundo tá vendo nós dois aqui? Tô te vendo, Ana. É, mas eu não tô me vendo, eu tô bem. Eu gosto... O Márcio Aguiar acabou de entrar também. Mandou um beijão pra você aqui, tá vendo ele aí? Lembra do Márcio? Nossa, quanto tempo! Claro! Então, gente, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho da sua profissão, das suas especializações, que é uma pessoa que tem bastante especialização na área, uma psicóloga já renomada no Brasil e agora aí fora também. Fala um pouquinho de você, se apresenta um pouco. Então, gente, meu nome é Ana Angélica, sou psicóloga, já sou graduada há mais ou menos uns 15 anos e realmente tem muitas especializações, a gente nunca para de estudar, né? Vim para Las Vegas para estudar mais, que eu quero trazer os meus papéis, fazer os translations dos meus papéis aqui, para fazer uma pós-doc aqui. No Brasil, infelizmente, pós-doutorado não é reconhecido, por isso que eu hoje moro fora, para poder terminar os meus estudos, né? Concluir o doutorado, eu quero fazer o pós-doc aqui. E ao longo do meu percurso eu venho estudando várias especializações, porque como a psicologia não é igual a medicina, que você se especializa em cursos específicos, assim, temos cursos para suicidas, temos cursos para depressão. Não. E acontece que você vai construindo a tua carreira mediante aquilo que você vai vivendo no percurso da sua carreira. Então, a maioria das pessoas que me procuram são pessoas com depressão, pessoas com toque, depressão. Então, assim, você vai construindo em cima do que vai demandando. Então, por isso que hoje eu tenho mais facilidade de lidar e trabalhar com pessoas com depressão. Tenho na minha família problemas com depressão, vários parentes próximos também. Infelizmente, eu não posso tratar. Isso é muito difícil para mim, eu me sinto muito impotente. Mas é complicado. Então, um beijo aqui para a Rosane, para a Andréia, o pessoal que está entrando aqui. Vocês podem fazer perguntas também, logo nós vamos responder as perguntas. Aí muita gente pode perguntar por que Daniel é um escritor e está tratando de um tema desse, a Ana tudo bem e tal. Mas por quê? Uma área que eu estudo bastante, conheço muitas pessoas que já passaram por depressão, por tentativa de suicídio, já tive muitos casos próximos. E vou lançar um livro sobre esse tema, e o livro eu cheguei a estudar bastante. Conversei com muitos profissionais da saúde, entre eles a Ana, faz uma participação maravilhosa no meu livro. Provavelmente um mês está saindo aí, chama-se o Último Degrau. E Rosângela, um beijo, Rosane. Então, pessoal, porque o Daniel é escritor, tem algumas especializações, conhecer algumas pessoas da área, pessoas que tiveram problema de depressão, tentativa de suicídio, tudo isso. Então, algo que sempre me tocou, é algo que sempre que eu bato em cima disso daí. Pessoas muito próximas tiveram isso, eu já tive problemas de depressão, então não é nada fácil, não é frescura realmente, é uma dor que você não sabe de onde vem, você quer tirar aquela dor de você. A maioria das pessoas que se suicidam, elas não querem realmente tirar a vida, a Ana pode falar sobre isso também com mais propriedade, mas elas querem se livrar daquela dor. Daquele incômodo. Elas gostariam de acabar com a dor, não é acabar com a vida, né? E essa dor, ela é, por muitas vezes, inexplicável. Então, tem um relato de pacientes que me falam que dói tanto, que acha que só a morte vai aliviar essa dor. Então, os estudos dos depressivos e suicidas é praticamente em cima dessa dor, porque é tão forte que a gente não tem como mensurar.
mesmo eles me relatando, eles usam palavras para tentar explicar esse sentimento, tentar dar uma forma a esse sentimento, por muitas vezes é difícil para o psicólogo, para o profissional, até identificar também, né? Porque a depressão mescla com sintomas, e aí com os pensamentos suicidas, é uma mescla de sentimentos. E eu tenho com muita delicadeza abordar meu paciente para que eu não perca ele. Primeiramente, esse é meu primeiro foco, em não deixar isso acontecer, né? Mas com muita delicadeza, a gente vai chegando a certos pontos que é difícil até para ele comunicar, porque essa dor ela tem um motivo, ela tem um começo. Onde começou? Onde está o start dessa dor? Né? E aí a gente tem que começar com carinho, para poder não machucar ainda mais. Não é um trabalho muito fácil, mas a gente faz o que pode, né? Claro. A gente faz o que pode. Começando aqui para a nossa conversa, foi mais uma introdução agora, eu vou só te passar alguns números aqui, a gente vai debater sobre esses números, né? A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. É um dado da OMS, né? E são cerca de 800 mil pessoas, um pouquinho mais, que se matam por ano. Então, olha o tamanho disso. No Brasil, são quase 14 mil pessoas que se matam por ano. Agora, como explicar esses dados, esses números? E por que tantas pessoas se matam? E por que é tão pouco abordado isso? Então, primeiro eu gostaria de fazer aqui uma crítica para todos que estão nos assistindo, uma crítica bem forte. Um tempo atrás eu participei de um congresso sobre suicídio em São Paulo, e nesse congresso muitas pessoas importantes de São Paulo foram participar, como o diretor-geral do Corpo de Bombeiros, o diretor-geral da polícia, e eu fiquei chocada que esses órgãos não se comunicam entre si. Então esses dados, eles não são verdadeiros. Entende? Como assim não são verdadeiros? Explica pra gente. Porque, por exemplo, os órgãos, eles não se comunicam. A polícia militar não se comunica com por exemplo, Corpo de Bombeiro. Então, todos aqueles que o Corpo de Bombeiro é chamado, tem uma pessoa querendo se matar, tem um suicida, que ele foi lá, tentou resgatar aquela pessoa, ou salvou, ou não salvou, ele tem um dado estatístico sobre isso, o Corpo de Bombeiro. E a Polícia Militar também tem um dado estatístico dados estatísticos sobre as ocorrências que eles conseguem salvar ou não. Então, você está querendo dizer que pode ser muito maior do que isso. Exatamente, muito maior. É um déficit assim, absurdo, porque eu acredito que os órgãos deveriam se comunicar para poder, de fato, ter uma numeração correta para a gente poder trabalhar em cima disso, porque é gravíssimo, sabe? E por que as pessoas estão com esses pensamentos e acontece muito mais agora suicídio? A pandemia veio, quem tem depressão piorou. A verdade é essa, entendeu? Meu atendimento explodiu, eu não tenho mais horário. Então, assim... Muita gente perdeu o emprego, muita gente está passando necessidade, a convivência com o cônjuge, até mesmo em casa, os conflitos que eram nos finais de semana estão sendo diários. Isso tende a piorar o estado de depressão. Exatamente. Além disso, a internet ela tem um lado bom e tem um lado ruim, né? No caso que eu atendo muito adolescente com traços suicidas, infelizmente. Então, assim, a internet... Não, pode falar, desculpa. Os adolescentes, quando têm acesso à internet, e que os pais não têm controle, tem tudo na internet de como fazer, como se matar, aonde... Gente, é assustador, sabe? Nós temos... Tem pessoas que incentivam. É assustador. Tem artistas que expõem a sua dor e aí faz com que o outro incentive a dor do outro. Isso, né? Vamos chegar nesse tema também. Olha só, tem umas perguntas aqui, eu gostaria de fazer essas perguntas aproveitando aqui. A Mônica está perguntando aqui, crise de ansiedade e síndrome do pânico tem a ver com depressão? Depende do tipo da crise e depende do tipo da ansiedade. Porque, assim, todo mundo hoje tem ansiedade. A gente vive numa correria, o mundo gira tão rápido, a internet faz com que você faça tudo muito rápido e isso gera uma questão de ansiedade. Agora, quando a crise de ansiedade, ela te paralisa, aí ela vira patológica. Né? Aí ela vira doença e a gente tem que tratar com medicação e terapia. Pode ter a ver com depressão? Sim, pode haver, mas a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado do caso. Né?
Por que que começou essa ansiedade sua? Por que que você teve essa síndrome do pânico? Você foi diagnosticado com síndrome do pânico? Porque às vezes tem diagnósticos também que são errôneos, entende? Sim. Então, assim, é bem delicado. Pode ter a ver com depressão e pode também não ter a ver com depressão, depende do paciente. Sim. A Selma está falando aqui que é algo muito doloroso e sem explicação. E em seguida, o Raimundo comenta aqui que realmente a sensação é horrível, não tinha o que fazer quando sentia isso, quando dava a crise. Então fica mais ou menos perdido, sem saber o que fazer. Então, eu vou dar uma dica para vocês que sofrem com ansiedade e com essa paralisação. Existem técnicas, diversas técnicas na internet, isso é bacana da internet, de professores de meditação e de yoga. Ajuda muito os meus pacientes. Eu falo, ai, Angélica, vai falar sobre meditação e yoga. É difícil pra caramba, gente. Eu tento fazer, porque eu também sofro de ansiedade. Então, assim, ajuda os meus pacientes. Então, assim, na real mesmo, quando eles fazem terapia certinho, usa medicação e faz a prática da meditação, eu tenho bons resultados. Porque a gente consegue acalmar a mente, silenciar a mente, né? É difícil a beça. Não é fácil, mas é algo que depois que você consegue fazer, nem que seja 5 minutinhos, 10 minutinhos, tem resultado. Para o seu corpo, para a sua cabeça. As crises de ansiedade diminuem. Na verdade, é isso que eu vejo acontecer no consultório. Elas começam a ter espaçamentos. Todo dia eu tinha crise, um paciente meu falando, e agora quando começou a fazer meditação, ele vai espaçando. Ah, essa semana eu tive uma crise. Entende? Já não é todo dia. Mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem várias técnicas. Existe um preconceito muito grande da pessoa que está com problemas de depressão, ou tem pensamentos negativos, suicídio e tudo mais. Um pensamento muito assim, não vou procurar um médico, não vou procurar um psicólogo, isso é coisa de gente maluca, não tô maluca. A pessoa não é assim, não, eu não tô maluca, não posso tomar remédio. Quem toma remédio é gente doido. Então ainda existe esse preconceito. No Brasil, eu acredito que em boa parte do mundo também. É um preconceito muito grande que precisa ser quebrado. A gente precisa acabar com isso. A gente tem que conversar sobre depressão como se conversa com qualquer outra doença, porque é uma doença, é algo sério, é algo que precisa ser tratado, que precisa ter em função um profissional da área que vai ajudar você. E esse preconceito é muito forte. Muita gente não procura um profissional e, às vezes, chega a ser tarde demais, a pessoa vai tentar até com a sua própria vida, porque não buscou um profissional. Alexandre, Daniel, desculpa. Sabe o que acontece? A gente tem um preconceito, eu vejo agora morando fora do país, que a gente tem um preconceito grande de procurar um profissional no começo, que as coisas começam a acontecer. E aí só procura o profissional quando já explodiu o problema. Tipo assim, já chega na minha mão assim, no auge do problema. E aí é muito mais difícil de eu conseguir trabalhar, conseguir ajudar essa pessoa a se olhar, porque terapia é isso, é você olhar para dentro, né? Você ter autocontrole, ter uma visão do interno. Eu trabalho como se fosse um espelho, eu costumo falar assim com meus pacientes, eu sou um espelho, você vai falar da sua vida, vai refletir para você de uma outra forma, de uma outra visão, que você não está vendo, né? Às vezes a pessoa está num problema e não consegue ver as saídas do problema. Como eu estou de fora, não tenho emoção nenhuma misturada com o meu paciente, eu consigo ver várias saídas. E aí eu vou mostrando com carinho, com cuidado, essas saídas, entende? Agora, o que você está falando do pessoal que tem dificuldade profissional. No Brasil, não tem a cultura de... Como é que eu falo? Das pessoas procurarem o psicólogo. Aqui nos Estados Unidos já tem uma procura maior. Mas eu acho que tem a ver com a questão cultural e educacional. É bem difícil. Eu vejo essa correlação... É bem grande, entende? Tem um preconceito, igual você falou. Quem procura psicólogo é doido. Gente, todo mundo tem que fazer terapia hoje. Terapia é pra vida. Não é porque é doido. Um mundo globalizado, um mundo rápido, gira tudo, é tudo para ontem, tudo para ontem. E isso cada vez mais vai sufocando a população. E isso, a gente precisa de uma válvula de escape, precisa sentar, conversar, desabafar. Às vezes a pessoa que está do nosso lado, um parente, um amigo, não é uma pessoa ideal. Às vezes você não quer desabafar com aquela pessoa, às vezes não confia ou algo do tipo. Então é bom procurar uma ajuda de um profissional, ele vai saber te guiar. Exato. Eu acho interessante a cultura aqui americana, que quando os adolescentes começam a apresentar episódios de ansiedade ou depressão, que seja, os pais já vão direto procurando um psicólogo. No Brasil,
há uma demora que eu não entendo por quê, sabe? E aí dificulta muito mais o nosso trabalho. A pandemia agora veio com força total e as pessoas começaram a ver os problemas porque estão mais em contato umas com as outras. Então, a profissão de psicólogo deu uma erguida, sabe? Assim, relevante. Não, Eu mando de primeiro, pergunta, Daniel. Você eu tenho quer outra responder pergunta aqui, eu vou te alguma? fazer. Eu vou te fazer. Uma outra coisa, porque é como qualquer outra doença, o problema psicológico, se tratado com antecedência, é muito mais fácil de resolver do que você esperar chegar num ponto, um estágio como o câncer, como qualquer outro problema, já num estágio avançado, que aí a chance de ter uma cura é muito pior, correto? Corretíssimo. Daniel, outra coisa. Sabe que eu acho que o teu livro vai bombar, né? Vamos falar a verdade. Tomara, hein? Porque vai bombar porque tá saindo num momento onde todo mundo tá precisando de ler algo que seja, né? Que vai entender o problema. E se identifica. Eu acho que foi muito importante o seu trabalho. Eu fiquei muito feliz. Por isso tá falando aqui. Por favor, eu tô na live. Desculpa, gente. Acontece. Ai, Tem uma Deus. pergunta aqui da Marta, ela está falando aqui. Eu gostaria de saber se a depressão pode criar uma caixinha interna de lembranças que pode se abrir e trazer essas crises de choro. Isso seria depressão? Qual é o nome dela? Marta. Marta? Isso. Olha, pode. Porque o ser humano é muito complexo, mas existem várias caixinhas na nossa cabeça, né? Várias caixinhas dentro. A gente vai abrindo essas caixinhas conforme os nossos sentimentos. E se eu tiver muita ansiedade, se eu tiver muito triste, esses pensamentos ficam mais recorrentes. Aí, se você abre essa caixa o tempo todo, pode dar um start no sintoma de tristeza, de depressão, né? Porque as pessoas confundem muito a tristeza com depressão, né? A gente tem que deixar isso claro, são coisas distintas. Não é a mesma coisa. Porque todo mundo pode ficar triste. Eu fico triste, você fica triste. As pessoas, é normal ficar triste, né? Depressão é outro estágio. É ficar triste, né? A depressão é o mal do século, né, Ana? A Mônica perguntou aqui se esse isolamento social com essa pandemia pode atingir muito mais a criança. Eu acho que não só a criança, né? Mas eu acho que todo mundo, um pouco mais preso, vamos passar por uma gaiola, preso, o estresse aumenta, tudo aumenta. Um cachorro que você não vai pra passear, quanto mais a gente tem consciência. Olha, eu tenho pena das crianças que estão dando aula online. Eu tenho que confessar pra você que eu detesto ter aula online. Nossa. Mas é necessário, né? A gente tem que se adaptar. Sim, essa crise. Só dando um chá do. Você tá me escutando? Você tá me escutando bem? Tô te ouvindo. Então, aumentou agressivamente o caso de agressão, né? Contra a mulher, por causa que a pessoa fica dentro de casa com o marido e aí começa as brigas. É surreal o que eu tenho de retorno disso. Não só agressões, mas como também aumentou as crises de ansiedade, né? Sim. As crises de ansiedade. A pessoa come mais, ela fica mais nervosa, ela fica inquieta. Tem vários fatores que prejudicam o funcionamento completo do nosso corpo. Certo. Um outro ponto, Ana. Os países subdesenvolvidos tendem a ter mais pessoas que se suicidam. O número de pessoas que se suicidam em países, por exemplo, da América do Sul, é muito maior. Mesmo a gente sabendo que tem alguns países da Europa que o número de suicídio é grande, mas assim, no mundo, no contexto total, houve uma diminuição no número de suicídio e na América, em geral, aumentou 6% o número de suicídio. Sem contar, não só na América, mas em alguns países pobres, o número de suicídio é muito grande. Como explicar isso? E a quantidade de pessoas que se suicidam, principalmente, são homens e negros. Os homens, por exemplo, no Brasil, em 2016, se suicidaram cerca de... 2016 ou 2017, eu não estou com o dado aqui. Cerca de 11 mil homens e 2 mil mulheres. 2 mil e poucas mulheres. Então, o número de suicídio entre os homens é muito maior do que entre as mulheres. 4 vezes mais. E os homens, principalmente homens negros. E nos países pobres, tende a ter mais suicídio.
Eu questiono esses dados, sabe? Foi o que eu te falei. Eu acho que a numeração é muito maior do que essa. Agora a gente pode colocar como assim, um dos principais fatores o racismo. Eu tô vivendo. Gente, aqui nos Estados Unidos o racismo é surreal. É muito diferente no Brasil, sabe? Nós temos racismo ainda, infelizmente, hoje em dia. Acredito que isso seja um dos tópicos por ser negros e jovens suicidas, entende? Pode ser, pode ser. Pode ser, não estou falando que eu teria que fazer um estudo mais profundo para saber os motivos, mais abrangente os motivos. O que acontece é que nós não temos por exemplo, um trabalho específico para esse tipo de suicidas, entende? Por exemplo, a pessoa tentou se matar, então a gente tem que ir lá fazer uma entrevista com a família, perguntar quando ele começou a ficar triste, ele pediu ajuda. Geralmente o suicida pede ajuda, tá? Ele pede socorro. Ele dá sinais. Isso é um dado importante. Ele dá muitos sinais. Ele dá sinais. Ele pede socorro. Muitas vezes ou a gente ignora. Acha que que tá brincadeira, não vai fazer. E na verdade. Esses sinais, a gente ia falar isso lá atrás, mas vamos aproveitar já vamos falar agora, tipos de sinais que as pessoas dão, que quem está em casa pode estar assistindo, para ver mais ou menos um amigo, alguém. Então, por exemplo, isolamento, agressividade. O que mais, Ana? Uso abusivo do álcool, uso abusivo de qualquer outro tipo de drogas, a agressividade exacerbada, isolamento social, que a pessoa não quer falar nem com os amigos nem com ninguém. Principalmente adolescente, assim, fica no quarto trancado o dia inteiro com as cortinas fechadas. Isso é um clássico, sabe? Tudo fechado. E os pais têm que prestar muita atenção no que essas pessoas estão consumindo. E os amigos também, por exemplo, a pessoa só consome filme de tristeza, ela só consome desgraça, e ela começa a pesquisar na internet como e o que fazer, tá entendendo? Então, se você for pesquisar, mexer no computador dessa pessoa, no celular, todos os sinais vão estar ali. Você vai pegar. Se ela tiver com pensamentos suicidas, você vai pegar, porque está escrito lá, ela pesquisou em algum momento, ela está vendo em algum momento isso, ela procura isso. E geralmente eles pedem ajuda. Desculpa, eles falam assim. Inclusive, que você não percebe. Os sinais, quando fala, não aguento mais viver, não aguento mais isso, eu queria ir embora, eu queria sumir, são frases que você tem que prestar atenção. Tem um relato de uma pessoa que conversou comigo, que conhecia um rapaz, que ele chegou e falou para a família dele: olha, se vocês quiserem me pedir algo, me peçam até sexta-feira, porque eu vou me matar. E as pessoas não levaram isso a sério. E quando chegou na sexta-feira, ele realmente atentou contra a própria vida. Ele se matou. Então é algo muito triste, não foi observado, não foi levado a ajuda. Aquele rapaz deveria estar já num momento de estresse tão grande que talvez se alguém pudesse levar em algum lugar, talvez não ajudasse, mas talvez faltou um pouco de atenção para a vida dele. A gente tem um telefone aí no Brasil que é CVV, não é isso? CVV. Centro de... E você liga para lá. Pois é. Aqui nos Estados Unidos também tem o mesmo tipo de programa para as pessoas. Só que aqui existem muitos brasileiros aqui que não falam inglês. Então eu ajudo muito a comunidade brasileira aqui em Las Vegas, né? Aqui onde eu moro, eu também atendo o pessoal da Califórnia. E sinais dão, já concluindo o que você está falando aí, as frases são clássicas. Eu gosto muito de pesquisar, eu vou te dar um exemplo do meu último paciente, que é adolescente, é o que ele consome. Para mim, entrega na hora o que ele consome. E é conversa, né? A pessoa está sempre... A leitura corporal da pessoa é fechada, cabisbaixa, as cores não existem para essa pessoa no guarda-roupa, está sempre com cores neutras, negro, cinza... Sabe? E a pessoa não quer falar, não quer sair, não tem amigo, perde vontade de comer. Perde vontade de comer, pode comer qualquer coisa que não tá nem aí. É muito difícil, Daniel, e muito difícil pro profissional atender essas pessoas. Não vou te dizer que não é um trabalho fácil, porque energeticamente consome muito nós. O adolescente já tem uma resistência em si, qualquer coisa. O adolescente, o mundo é contra ele e ele é contra o mundo. Já é uma... Exato. Nossa, para tirar esse meu paciente do quarto, eu levei 2 meses para ele sair do quarto. Mas eu consegui tirar ele do quarto. Eu fico feliz que eu consegui tirar ele do quarto. E eu ensino para os meus pacientes que essa dor ela não vai embora. Depressão não tem cura. Depressão tem controle. Né? Você consegue controlar. Você consegue Exato.
Exato. Agora, Então eu ensino para você eles como compreender. emocional, o que vai acontecer? A dor que é tão forte hoje, amanhã já não vai ser tão forte quanto hoje. Essa é a diferença. Exato. Exato. Você sabia que o suicídio é a segunda principal morte entre os jovens de 15 a 29 anos no mundo. Então, jovens de 15 a 29 anos, a segunda causa de morte é o suicídio. Atinge muito a cidade, apesar de ter relatos de crianças que se suicidam, pessoas após a cidade, idosos, muitos idosos se suicidam, mas vamos chegar em idosos daqui a pouco. Mas, por exemplo, o jovem de 15 a 29 anos tem que prestar muito atenção, você que está em casa, porque é uma fase bem difícil, bem complicada, uma fase de transformação, né? E que é um momento que a gente está passando por algo bem que nem ele entende. Não, pois é, além de ter isso tudo, ainda tem os hormônios para prejudicar ainda mais, né? Porque altos e baixos, e a pessoa, eles estão descobrindo o corpo, tem vontade de sexo exacerbado, porque estão descobrindo as áreas de prazer. É uma loucura adolescente. Eu atendo pré-adolescentes e adultos, eu não atendo idosos nem criança. Então, assim, além disso tudo, essa confusão de não sabe o que quer, e tem uma pressão da sociedade, dos pais, para escolher sua carreira aos 16 anos. Acho isso tão surreal, sabe? No século XXI, fazer isso com os jovens. Você tem uma vida inteira, você pode ser tudo e escolher tudo e ser o que você quiser, não precisa ser aos 16, você tem que escolher qual é a faculdade. Isso tudo prejudica, né? E eles se sentem tão pressionados que a tendência, por isso, tem a tendência grande de suicidas e depressivos nessa faixa etária. Sim. Tá entendendo? A Marta está fazendo um outro comentário, uma pergunta aqui. Ela falou: quando você sorri demais e, na verdade, você sente vontade de chorar o tempo todo, isso é depressão? Pode ser. Pode ser. Tudo pode ser uma... Como é que fala? Uma máscara. Sim, nós usamos máscaras para várias situações, máscaras diárias, né? Uma máscara para o trabalho, uma máscara para os amigos, uma máscara para a família, e uma máscara para disfarçar a dor. Essa dor é tão grande que eu tenho medo de incomodar os outros com essa dor, então eu uso uma máscara. Já tive relatos de pacientes que sorriem para todos, mas quando chega no seu quarto, que se fecham, aquela dor tá ali, tá entendendo? Então ele usa uma máscara, ele sorri. Isso. Então, assim, depressão não tem a ver com felicidade, não é o contrário de felicidade. As pessoas acham muito que depressão é o oposto da felicidade, não tem a ver nada. Porque a pessoa pode estar sorrindo, ela pode estar feliz naquele momento, mas a dor é interna. Entende? A dor é aqui dentro. É aqui dentro. Então, ela tem uma vida normal. Isso tem a ver com o que a Mônica escreveu aqui, que quem tem depressão sente vergonha de falar, porque a sociedade acha que é frescura. É o que nós falamos, o preconceito. Né? Porque as pessoas não querem falar disso. Tem aquela... Antigamente é frescura, doença de rico e essas coisas todas. E as pessoas têm vergonha de falar de depressão. E muita gente não fala de depressão, não pede ajuda, e às vezes quando vai pedir, ou então já é tarde demais. Exato, exato. O tratamento é muito mais difícil quando a pessoa já tá no auge ou instalado, entendeu? É muito mais difícil digo por mim, como profissional, e pelos meus colegas também. Porque a gente conversa entre a gente tem que ir lá. Quando eu tô com um caso muito difícil, eu tenho que ter a minha supervisora, tem que me ajudar, entende? E casos de suicida são casos difíceis, não são fáceis. Então, assim, é complicado. Eu me perdi um pouco. Qual foi a pergunta? Às vezes me perco. Ela só comentou aqui que a pessoa sente vergonha. Quando quem tem depressão sente vergonha, né? A Marta que tinha perguntado aí acontece. Se ela sorri muito e chora escondido, pode ser depressão. É preconceito. Infelizmente, não é só no Brasil, não, que nos Estados Unidos também. As pessoas têm preconceito de falar sobre depressão. E é importante o seu trabalho como escritor e o livro que você está lançando, e essa live falando sobre o assunto, a gente tem que desmistificar essa história, sabe? Depressão é uma doença, é patologia. Infelizmente, exato, e tem que ser tratado. Não prestam atenção. E tem que ser tratado. Sabe? E isso é uma curiosidade, não sei se as pessoas sabem, ou se você sabe disso. Você sabe por que não é noticiado os suicidas nas mídias, nos jornais? É proibido. Sim, por exemplo, no metrô do Rio. Chama a atenção quando há um suicídio, principalmente de alguém famoso, como eles devem tratar com isso, né? Exato.
Pois é, porque eu lembrei que teve um caso no metrô do Rio, que morrem várias pessoas no metrô do Rio de Janeiro, e ninguém sabe. São Paulo também. Sabe? O metrô para, ninguém sabe porque parou, você fica ali preso, não sabe o que está acontecendo, entendeu? E é isso, e não falam nada. Eu não sei se. Cara, gente, como é uma questão de saúde pública, eu acredito que a gente tinha que ter um trabalho muito mais específico e voltado para a população que sofre, entende? Sim, porque as pessoas costumam lembrar um pouco desse fato no mês de setembro, porque é o mês de combate ao suicídio, quando na verdade isso tinha que ser tratado durante o ano todo. Exato. A Rosane está comentando aqui que, em meio a uma crise de ansiedade, é super importante trabalhar a respiração e a ajuda no autocontrole, é o que ela está falando aqui. Tá certíssima. A respiração é importantíssima. Uma coisa que ninguém sabe também, a alimentação também influencia no autocontrole da ansiedade e da depressão. A alimentação é de extrema importância. Eu fiz um curso de extrema importância, porque olha só, você tem vitaminas que são deficientes, que talvez você não está comendo, então a função do seu cérebro, das suas emoções não estão com todas as cargas energéticas necessárias, entende? Tem que fazer. Primeira coisa, a pessoa está com sintoma, vai procurar um médico. O médico vai fazer uma bateria de exames, então vai descobrir qual a medicação que seria favorável para aquele paciente. Um antidepressivo, um ansiolítico. Só que em cima disso, ele vai ver também os níveis de vitaminas do seu corpo, porque se está com baixa serotonina, se está com alta estrogênio, você tem que descobrir e dar uma equalizada nessas equilibrar essas funções. Procurar um profissional, porque ele vai te indicar o que. Exato. E aí a alimentação entra aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil. É importantíssimo, porque se você tem uma alimentação mais saudável, com coisas mais orgânicas e sem química, isso influencia diretamente no seu humor. Diretamente. Então, assim, quando o depressivo, o suicida, o ansiolítico começa a comer corretamente, já tenho resposta, por exemplo, no tratamento terapêutico, eu já consigo visualizar. Tá entendendo? O humor muda. Humor, seu corpo responde. O corpo fala, né? O corpo fala. Então, assim, é importante. Então, assim, a respiração é importante no controle da ansiedade, importantíssima. A alimentação é importante. Estar acompanhado de um bom profissional. E também não adianta só procurar um psiquiatra, tomar medicação, vou ficar bom. Não dá. É um conjunto. Terapia, remédio. Às vezes, eu sou muito conservadora, eu prefiro tratar o meu paciente sem medicação, mas às vezes ele precisa. Então, eu não sou contra também, você tá entendendo? Eu prefiro ser conservadora. Mas se eu vejo que o caso tá grave e que eu sozinha com a terapia não tô conseguindo, eu indico esse paciente para um colega psiquiatra que o seu lítico vai ajudar. Muitos psicólogos fazem isso, eles trabalham em parceria com psiquiatras, porque tem momentos que o paciente ele precisa de uma medicação. Porque trabalhar em conjunto vai ajudar. Tem que ser, entendeu? Porque também não adianta ele trabalhar sozinho, só a pessoa tomar remédio. Ela tem que tomar remédio e fazer terapia. Outro dado que eu não sei se o pessoal sabe, quem faz muita cirurgia bariátrica tem muitos suicidas no meio das cirurgias bariátricas. Muito, sabe? E ninguém fala, porque todo mundo acha que fez cirurgia bariátrica, a pessoa tá ótima. Não, para tudo. Para começar, ela muda a visão dela externa. Porque ela era gorda, ela ficou magra, já tem toda uma readaptação aí dessa história. E a compensação que ela usava na comida, ela não consegue mais usar, porque ela reduziu o estômago. Então ela compensa de outra forma. Álcool, drogas, tristeza, depressão, suicídio. É assim, batata, infelizmente. Então assim, eu tenho muitos pacientes que me procuram pós-cirúrgicos de bariátrica e que estão sofrendo de depressão e pensamento. É outra coisa muito importante que as pessoas não sabem, assim, o suicida, ele não acorda do dia seguinte, hoje eu vou me matar. Não é assim. Ele vem dando sinais, é uma historinha, sabe? E ele vai construindo essa historinha, não tem start. 10, 15 anos, né? É complicado. A Selma está fazendo uma pergunta aqui. Quando uma pessoa se queixa de tristeza constante, desânimo profundo, nenhuma motivação para nada, ou mesmo não sente vontade de nada e chora ao ponto de dizer que não tem razão alguma para ser feliz. É um sinal claro de depressão, acredito.
Sinal claro, procurar primeiro profissional aí, para a gente poder fazer a questão da medicação e um psicólogo para ajudar no começo do tratamento. É muito importante, gente, vocês saberem que o psicólogo, ele não te dá a cura, mas ele te dá o caminho para você conviver com essa doença. Eu te dou o caminho, eu te dou orientação, eu ajudo você, eu trabalho junto com você a ter uma vida de qualidade com a depressão. Porque é possível viver com a depressão. Não? Sim. É possível. Ó, Ana, só uma pausazinha aqui. O Diego Imperiano tá mandando um beijo pra você. Diego, meu amigo. Um beijo pra Vanessa, Viviane, Márcio. Beijo para todos os meus amigos que estão aí na live me assistindo aqui, também do Brasil e aqui de Las Vegas. Vamos partir para o próximo assunto. A depressão nos idosos, Ana. A depressão nos idosos é muito forte. Muita gente, às vezes, não fala disso. O que acontece? O idoso ele já é esquecido por si só. Não existe um respeito hoje em dia para o idoso no Brasil, principalmente. Não se dá lugar para o idoso, as pessoas têm raiva de idoso, reclamam de idoso que é muito lento, que tem algum problema. Então, já existe esse preconceito já referente à terceira idade. E o número de idosos que se suicidam é gigante. Daniel, a família, não é isso? Isso. Aqui eu fiquei chocada quando eu cheguei no estado. Eu tenho 2 anos mais ou menos que eu tô aqui. 1 ano e meio mais ou menos. Quando eu cheguei, eu fiquei chocada. Eu acho que é legal falar isso pra vocês. Como a cultura americana valoriza o idoso. Então, eu fui atendida no Walmart por um senhorzinho que ele devia ter uns 80 e tantos anos, com uma educação, com uma gentileza, e ele estava com a maquininha, e eu perguntei sobre um produto específico, que é difícil achar coisas diets aqui, enfim, e aí ele pegou a maquininha, mostrou assim, tá na seção tal, cara, uma gracinha, e eu fiquei assim, tão feliz que eu vi, sabe? Aqui tem acessibilidade, aqui tem, eles trabalham, eles não param, sabe? Assim, no Brasil a pessoa aposentou, parece que morreu, pá! Não existe mais aquela pessoa. Que isso, gente? Aqui tem condomínios específicos para... Eu não posso, por exemplo, morar num condomínio que é específico para idoso. Ainda não posso, mas eu chegarei lá. Mas assim, tem toda uma infraestrutura para o idoso aqui. Então esse condomínio ele tem uma nurse, ele tem toda a acessibilidade, tem corrimão, sabe? Tem rampa, é tudo projetado para uma condição do ser humano com dificuldade na terceira idade. Mesmo que você não tenha. Entende? Acho fantástico isso aqui. E eu ligo para minha mãe e falo assim, mãe, você tem que vir para cá. Infelizmente no Brasil a gente tem... Nessa quarentena, os idosos. Porque se o adolescente ainda consegue se entreter no computador, no celular, na televisão, o idoso que não sabe mexer, às vezes, no aparelho, que está em casa, que é um incômodo, muitas vezes, para a família. Imagina a situação deles num momento como esse. Então, o que acontece aí no Brasil, fazendo contraponto aqui dos Estados Unidos, eu tenho muitos idosos na minha família. Eu tenho muita dificuldade com eles. Principalmente quando eles começam a descobrir a internet. É uma loucura. Porque minha tia manda um negócio, depois a minha outra tia manda a mesma coisa, aí depois meu tio manda a mesma coisa, aí minha mãe manda a mesma coisa. Eu fico enlouquecida. Eu sei, deve acontecer isso com as pessoas aí. E eu com o maior carinho falo, gente, existe uma coisa chamada etiqueta digital. Tem muitos idosos que não têm noção do que é etiqueta digital. Então eu ensino meus colegas que têm idosos, que tratam de idosos, que a internet às vezes é legal para eles, mas às vezes também não é. Por isso que eles ficam sozinhos e depressivos. Eu tenho o contato com o idoso desde muito cedo, porque minha mãe faz um trabalho de ajudar asilos lá em Minas Gerais e Juiz de Fora. Então, desde pequena, eu sempre fui ajudar minha mãe a levar coisas para os idosos, tipo assim, balas, chocolate, canetinha. Então, eu sempre olhei com muito carinho os idosos, assim. Então, desde cedo, minha mãe me ensinou esse E você vê que quando não tem lugar para o idoso, não tem atividade para os idosos, não tem hotéis específicos para idosos. Parece que chegam numa certa idade e são jogados. Exato. Jogado de canto, né? Claro que vai ter depressão, porque imagina, a família esquece, deixa sozinho. Então, quando você vai no asilo fazer uma visita, você não tá fazendo uma visita só para levar um chocolate, você tá levando amor, você tá levando atenção, você tá levando carinho, que aquela pessoa não tem, que a família deixou ali. Muito triste, né?
É claro que ninguém fala de suicídio de idoso, é muito importante você abordar isso, porque tem muito. Imagina, você é descartado pela sociedade, pela família, por todos. É triste demais você ver parou isso. de contribuir, você não serve mais. É muito triste isso, cara. E vou te falar uma coisa que por isso que eu não atendo. Eu não tenho um feeling, não consigo. Igual criança, eu tenho pena. Então, o meu trabalho não vai ser eficaz. Por isso que eu não atendo nem criança nem idoso. Não consigo, eu morro de pena. Agora, tem colegas meus que são especialistas e atendem. Eu nunca tive, graças a Deus, nenhum caso de suicida que de fato tirou sua própria vida, de adolescente. Mas tem amigos meus que tiveram, que idosos que tiraram, e de adolescentes que conseguiram tirar a própria vida. Tem alguns casos, e alguns casos eu até relato no livro, depois vocês vão poder acompanhar quando o livro sair, que fala de suicídio de crianças e também de idosos. Então, tem alguns exemplos que estão lá no livro. Não vamos conseguir falar aqui porque a live já está voando, o tempo está gostosa, está passando aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta da Rosane aqui. Ela falou, fica difícil de ajudar alguém que está com pensamentos suicidas ou com depressão, que está sorrindo ao nosso lado, brincando e fazendo suas atividades normalmente. Como tentar ajudar essa pessoa? Olha, primeiro a gente pode tentar. Eu sempre digo para as pessoas que a conversa é o melhor caminho. Mesmo que a pessoa esteja sorrindo e escondendo uma tristeza, se você sentar com ela e de fato ter uma escuta da dor dela, ela vai falar para você, sabe? Mas você tem que estar ali de verdade, né? Assim, fala aí comigo o que você está sentindo. Não é isso. Para o seu tempo, olha para a pessoa e fala assim: eu tô aqui. Vamos conversar? O que está acontecendo? Mas você tem que se entregar para essa conversa, sabe? Ter com o coração aberto. Porque o ser humano, ele sente. Eu sinto, você sente quando a gente tem conexão ou quando você não tem conexão. Aquela felicidade, se você prestar atenção, não é uma felicidade verdadeira. É uma felicidade para disfarçar, para ser aceito por aquele grupo de trabalho, da escola, em algum momento ali. Você percebe o olhar da pessoa. Olha no olho. É verdade. Daniel, no seu livro você vai abordar também a questão, você vai abordar sobre suicídio e tal, não sei o quê, mas eu não sei se você vai abordar a questão religiosa. Vou abordar também. Vamos falar sobre isso também, se der tempo, mas vou abordar também a questão religiosa, porque vamos falar já sobre isso agora. O depressivo, o suicida, atinge todas as classes, todas as cores, todos os sexos, todas as religiões. Inclusive, Ana, nesses últimos saiu algumas matérias de que o suicídio tem aumentado entre os padres e pastores. Compreende? Fala, não, porque eu tô lá, Deus, sei o que acontece. Não é assim, não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Cara, o confinamento, o ser humano não foi feito para ficar em confinamento, para começar. Então, qualquer tipo de confinamento que seja, já é prejudicial. Aí você vê o convento, aí você vê os reality shows, tá entendendo? Então o confinamento já é um dado que não é legal. E aí, agora você falou assim dos padres e tal, da religião, mas eu... suicídio no Brasil, não sei fora, mas no Brasil tem. Será que são regras? Eles se prendem muito, se privam muito de alguma coisa, ou não foram feitos para aquilo, algo do tipo? Exato, é muito delicado a gente abordar a questão religiosa, porque eu não quero deixar claro aqui para todo mundo que eu não estou julgando nem prejulgando a religião de ninguém, entendeu? Eu estou falando minha opinião como profissional. E como a religião, ela pode salvar o meu paciente ou ela pode matá-lo. Então, vai do 8 ao 80, porque o ser humano, ele acha que tem uma vocação e no meio do caminho ele desiste dessa vocação, e existe um questionamento, por que ele desistiu disso? Mas ele passou uma vida inteira se privando de ter relações sexuais, ou de não ter namorada, ou de... Tá entendendo? É complicadíssimo. O próprio Van Gogh foi pastor, e nem isso conseguiu segurar. Eu não sabia. Sim. Bacana. O Márcio Aguiar aqui, ela está falando que a filha dele de 14 anos passa o dia todo com o celular na mão e ele está preocupado referente a isso. Querido, você pode preocupar mesmo. Para começar, ela não pode ficar o dia inteiro com... Gente, eu fico louca com os pais, porque é o seguinte, aí eles querem mandar as crianças para mim,
Aí quando eu vejo, o problema não tá nem no pré-adolescente, é no paizinho e na mamãezinha, que tem que dar regra. Não pode ficar com o telefone na mão o dia inteiro, tem que ter horário. Sabe, você tem que ter. E tem que ter. O principal é supervisionamento do que ela tá assistindo, do que ela tá vendo. Né? É gravíssimo, não dá pra ficar o dia inteiro com o telefone. Você tem que ter hora. Você tem a sua vida, gente. A gente tem que ter cronograma, tempo pra passar na internet, 1, 2 horas. Mas primeiro ela tem que estudar, tem que ter cronograma. Porque ninguém fala, existe agora, todos os adolescentes estão viciados na internet. Quando tira a internet, ficam deprimidos. São loucos. E aí fazem chantagem emocional, aí querem se matar. Peraí, gente, o mundo tá virado. Vamos parar por aí. Tem uma coisa que eu acho Vamos devagar. com o meu pai, Ana, que na hora do almoço, da janta, do café, tem que reunir a família na mesa. E naquela época não tinha celular, não tinha nada disso, e eu e meus irmãos, a gente ficava muito com gibis, aqueles quadrinhos, né? E levávamos pra mesa isso. E na hora ele falava, não, na hora da mesa não, aqui tem que comer, pra comer ou pra ler. E até hoje, Exato. eu gosto de almoçar na mesa, de jantar na mesa, eu gosto de estar com a família naquele momento. Porque as pessoas hoje em dia, cada um senta no sofá, come ali, assiste ali, não existe mais uma reunião familiar. A base familiar está acabando. Isso é muito grave. É, grave. Você falou bem, Daniel, super grave. E o rapaz aí que falou que está preocupado com o filho que está com o celular 4 horas na mão, pode começar a preocupar mesmo. Márcia Guiar, depois quando acabar a live, você entra em contato comigo, que eu vou te dar uma orientação, porque você pode preocupar mesmo. É seríssimo, ela não pode ficar com o celular de 24 horas na mão. Tá errado. O que acontece? Os pais se sentem culpados por terem que trabalhar fora e ficam fora por muito tempo. E aí eles dão o celular como se fosse um condicionamento para amenizar essa culpa de não estar presente. Tá entendendo? Eu não tô falando do Márcio, tá? Não tô falando especificamente dele, não, porque eu não sei quem, né? Eu tô falando assim no geral. Então, os pais, eles condicionam por sentir culpa, eles liberam a internet, porque é muito mais fácil a internet, né? E outra, muitos pais costumam fazer o seguinte, não é o caso do Márcio também, lógico, não sei também. Eles entregam para a criança o celular, um videogame e tudo, porque é muito mais fácil que a criança está entretida ali, não está enchendo o saco dele aqui. Então ele pode fazer o que ele quer, ele pode namorar, ele pode assistir, ele pode ficar no canto dele, porque a criança está lá. Então não sabe nem o que está acontecendo. Por isso existem tantos casos de abusos e os pais não perceberam, coisas do tipo assim. Pedofilia na internet tá bombando, gente. Tá bombando. Tem que ter muito cuidado, sabe? Muito triste isso. Existem pedófilos, sabe? Isso é disfunção cognitiva, sabe? É sério. Cara, é super sério. As pessoas não levam... Gente, existem programas que você pode procurar na internet que fazem como é que eu falo? Uma busca e qualifica aquilo que a pessoa pode assistir. Então, não tem nada de... orientação sexual, essas coisas para criança, sabe? Então só pode ser desenho, filminho. Então, assim, o pai que tá preocupado com a filha... Você pode controlar. Tem problema que você pode controlar seu filho. E dizer o pai que tá preocupado dizer não para o filho. O pai não é ruim quando fala não. Ao contrário. Com certeza. Ao contrário, ele tá sendo bom. A Célia tá falando aqui. A minha filha está com uma tristeza profunda, chora do nada, se isola, está sempre angustiada e falando que não se anima para nada. Ela pode estar com depressão? Quantos anos ela tem? Pede ela para escrever pra gente aí. Depois fala pra gente se ela tem quantos anos. Passou. Tá. Pode ser sim. Então a gente também tem, a gente pode ser depressão, mas a gente tem que ter também, pode ser bullying. Então tem que conversar com essa adolescente, porque a depressão, o bullying faz que o comportamento da adolescente mude. Né? Então, assim, pode ser bullying, pode ser depressão, pode ser várias hipóteses. Fica muito aberto, muito abrangente eu responder assim. Mas seria legal ela conversar com a filha, chamar para uma conversa séria, ver se ela... Gente, tem outra coisa que eu vou falar com vocês. Não adianta mandar o adolescente para terapia se ele não quiser. Eu não consigo fazer milagre. A pessoa tem que querer fazer terapia, ela tem que querer ficar boa, ela tem que querer ser ajudada, ela tem que querer. Senão, não consigo trabalhar. Então, assim, conversar com essa adolescente, por que você tá triste, o que aconteceu? Quer conversar com um profissional, quer conversar com a mamãe, ou quer conversar com um psicólogo, e orientar. Essa é a função do pai, né? Orientar. Acolher, ter escuta e orientar. A gente precisa. Claro que o pai não faz milagres, mas assim, ter uma escuta de carinho, de qualidade, que ela vai conseguir acessar essa criança e ver realmente o que está acontecendo. Porque às vezes pode estar sendo... Bullying é muito comum no colégio e as crianças ficarem tristes, os adolescentes ficarem querendo se identificar, sabe?
uma imposição Ó, de... Fala. a Marta está falando aqui, fazendo outra pergunta aqui. A depressão causa sintomas físicos de doenças em outros órgãos? Causa. E ninguém associa. Engraçado, não é isso? Todo mundo me pergunta. Existem vários estudos falando que o câncer, ele vem da depressão. Não são conclusivos, tá? Porque existe a banda que não acredita nisso, existe a banda que acredita nisso. Eu sou da banda que acredita nisso. A depressão, ela causa doenças. Porque a nossa cabeça é tão poderosa que se eu quiser, eu vou me curar, e se eu quiser, eu vou me adoecer. Então, assim, os órgãos vão dando sinais. Pode ser uma inflamação no rim, no pulmão, sei lá, pode ser qualquer coisa, gente. O primeiro sinal de um depressivo, quando eu pego um paciente, que eu já sei que ele está num estágio muito grave, é quando aparecem as doenças no corpo. Tipo, de pele, doenças de pele, pra mim, são sinais gravíssimos, porque já passou do limite dele suportar essa dor, tá entendendo? Então, assim, coceiras, psoríases, doenças epidérmicas, são sinais. São sinais quando eu pego o paciente, são sinais. E isso pode piorar, pode ir para doenças mais graves, né? Como o câncer, né? Nós tínhamos tanta coisa para falar ainda, Ana. Não chegamos nem a metade. Nossa live já está acabando. Sério? Já está acabando? Ah, não. Tá quase acabando. Tô gostando. Antes de finalizar aqui, vamos agradecer a todo mundo que entrou, que participou conosco. Vamos ter outras lives, vamos conversar bastante sobre vários temas relevantes. Por que não abordar novamente a depressão, que é um tema tão forte, um tema tão importante, né? Mas ainda 228 pessoas. Oi? 228 pessoas estão acompanhando a gente. Bacana! Obrigada, galera! Só mais um tema rápido aqui, que eu acho que dá tempo da gente falar sobre isso. Você até comentou alguma coisa referente a isso antes, sobre um famoso quando comete suicídio. Quando, porque não é divulgado também, ou da forma que é divulgado. Tem que tomar muito cuidado com os fãs que vê aquilo ali. Sempre que há um suicídio de alguém famoso, tende a aumentar cerca de 10% entre os adolescentes. E isso é muito grave. Então, você falou, tem um nome específico, não tem? Werther. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque não vai dar tempo de falar agora. O efeito Werther. Você romantizar o suicídio. Então, você romantizar o suicídio é muito perigoso. A imprensa não pode fazer isso, nós não podemos fazer isso. Então, é algo muito sério. Então, quando um famoso se suicida, preste atenção nos seus jovens, quem está em casa. Porque o índice é 10%, às vezes até mais. Suicídio. O Kurt Cobain se suicidou, não foi isso? Kurt Cobain. Eu lembro que eu morava em Minas. Eu morava em Minas e tive um colega que se mataram. Eu lembro que na época que ele se matou... Mad Moron, Santos Dumont, o Chorão, do Charlie Brown. Eu guardei alguns nomes aqui, né? A Leila Lopes, o Valmor Chagas. Então, tantas pessoas suicidaram. Só que também é interessante, vamos falar das pessoas que venceram isso, que tentaram, mas não conseguiram, e são vitoriosas. Então, Britney Spears, Halle Berry, Elton John, a Princesa Diana. Tem várias pessoas também que tentaram, mas foram vitoriosas. Não chegaram ao ponto X e voltaram. E hoje são pessoas que, alguns deles até batem em cima disso, e tentam mostrar que esse não é o caminho também, porque passaram pela dor. Claro, é importante a gente ressaltar que, gente, olha só, depressão não tem cura, mas a gente consegue conviver com ela, né? Suicídio não é o fim dessa dor, a gente tem que deixar isso claro. Você que precisa de ajuda, você que está se sentindo mal, que está com pensamentos negativos, pensamentos suicida, pede ajuda, fala para um amigo, chama, sabe? Liga no CVV, liga para mim, manda mensagem no direct, liga para o Daniel. Vamos ajudar uns aos outros, porque o ser humano, a gente tem que... Atendo online. Então, assim, a gente tem que ajudar uns aos outros. A pandemia veio para mostrar que a gente precisa um dos outros e ainda mais agora ajudar uns aos outros, né? Ana, desculpa te interromper, nós temos 20 segundos para a nossa live. Então, gente, obrigado por estarem aqui. Obrigado, Ana, também, por esse bate-papo gostoso. Uma pena que chegamos na metade do nosso assunto, mas dá um beijão pro pessoal aí. Vamos se despedir. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Quem quiser falar comigo depois, manda direct no Instagram. Minha rede social é Ana Angélica Psicóloga no Facebook. No Instagram, Ana Angélica Psicóloga. Fico à disposição.